E aí, tudo bem com você? Sou o pastor Djavan e estou aqui no nosso podcast, Decodificando a Palavra. Bom, nós chegamos no terceiro capítulo desse livro. E aí, você conseguiu adquirir ele? Fale conosco, entre em contato com a gente. Às vezes a gente consegue um livro para você estudar com a gente. É legal quando a gente vai ouvindo o podcast e vai lendo também. Bom, eu queria agradecer você que está acompanhando a gente. Nós já estamos chegando no nosso terceiro episódio. Quero convidar você a também ser um canal de bênção, a compartilhar com seus amigos em todas as plataformas digitais. Você pode encontrar e compartilhar. E fique ligado, você também pode ouvir ele indo para a faculdade, fazendo os exercícios lá na academia, puxando peso e ouvindo podcast. Olha que legal. Você pode ouvir no carro. Enfim, você tem várias maneiras de você compartilhar a bênção e também ser abençoado. Nós chegamos aqui no nosso capítulo 3, Mudança de Rumo. Se você tem acompanhado os outros episódios, se não, vai lá. Já tem os outros episódios, já estão postados lá, o 1 e o 2. No capítulo 1 vai falar sobre o amor de Deus. No 2 vai falar sobre a ponte no abismo, que é o plano de Deus para nos salvar. Esse caminho que vai mudando a gente. E aqui realmente no capítulo 3 fica a aplicação para nós. Mudança de rumo. Quero ler alguns trechos com você. Começando. Como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Ellen White vai escrever aqui. Como pode o pecador ser justificado? Somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a santidade. Mas como chegar a Cristo? Fica a pergunta. Muitos fazem a mesma pergunta que outros fizeram no dia do Pentecoste. Quando convencidos do pecado exclamaram: que faremos agora? A primeira palavra da resposta dada por Pedro foi: arrependa-vos. Em outras ocasiões, logo depois ele disse: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Continuando aqui, que eu achei interessante esses primeiros parágrafos, diz: o arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos o quanto ele é perigoso. E enquanto não nos afastarmos realmente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Ellen White já começa esses parágrafos desse capítulo número 3, que o tema é a mudança de rumo, nos alertando sobre isso. Não tem como a gente ter uma mudança de vida, ser nova criatura, vivendo da mesma forma que ainda vivemos. Não tem como a gente permitir que Deus trabalhe em nosso coração e não ser transformado. A gente primeiro precisa se arrepender de quem nós somos, do que temos feito, e o Senhor vai nos aceitar. O Senhor não olha para quem nós somos, mas em quem nós podemos nos tornar. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso é amor. Continuando aqui, os parágrafos que vão continuando, ali vai dizer sobre o faraó. O faraó, quando sofreu os juízos de Deus, reconheceu seu pecado apenas para se livrar de maiores castigos, mas voltou a desafiar o céu, assim que as pragas foram suspensas. Todos esses lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo pecado em si. Ellen White vai trazer a analogia aqui de Esaú também, do faraó, que eles tiveram ali um arrependimento não genuíno, com medo talvez de algumas consequências. E aí eles mudam ali superficialmente. E aí depois eles voltam a fazer e viver os seus maus caminhos. Isso não é um arrependimento genuíno. O que Deus quer que a gente faça de verdade é mudar o nosso rumo. Conversão significa mudar o caminho. Quando Jesus fala assim, vai lá e convertei-vos. Você está vivendo um caminho, vivendo um rumo, e aí Deus muda o seu caminho, você muda. Isso é mudar o caminho. Isso é o que o tema desse capítulo vai dizer, mudança de rumo. Se converter, se arrepender e mudar o seu caminho. Continuando, um arrependimento como esse está além do nosso alcance. Somente podemos obtê-lo em Cristo, aquele que subiu ao céu e concedeu dons aos homens. O Espírito Santo tem nos, instigado a mudar de vida. Desde quando Deus enviou o Espírito Santo para nós, ele tem trabalhado em nosso coração. Ele deve estar falando com você agora, nesse momento. Ou ele vai falar agora, nesse momento. Para que você mude de vida, para que você mude o seu rumo, para que você realmente se converta dos seus maus caminhos e viva aquilo que Deus quer para você. E olha, amiga, isso vai ser o melhor para a sua vida. Não tem como a gente estar perto de Jesus e não senti-lo e não mudar o caminho. A gente precisa realmente aceitar isso, sabe? Isso é uma gratidão tão grande, porque ele só quer que a gente faça aquilo que ele quer, porque ele já sabe que é o melhor. Pensa comigo, imagine você colocar a sua vida,
os seus planos, os seus sonhos nas mãos de alguém que já sabe como vai ser amanhã. Olha que maravilhoso isso. Como não confiar em um Deus que já sabe o seu dia de amanhã? Bom, continuando aqui, olha o que diz. A Bíblia não ensina que o pecador precisa se arrepender antes de entender o convite de Cristo. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a virtude que vem de Cristo que conduz ao verdadeiro arrependimento. Pedro esclareceu o assunto em sua declaração aos israelitas ao dizer: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E a Ellen White vai fazer um alerta para nós. Não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência para o fato de que sem Cristo não podemos ser perdoados. Somente através de Jesus. E por isso que o tema desse livro é o caminho a Cristo, porque Jesus ele vai nos ajudar a sermos nova criatura. Jesus vai nos ajudar a nos arrepender dos nossos maus caminhos e mudar o rumo. Esse capítulo 3 é um capítulo um pouco mais extenso, mas é um capítulo que faz com que a gente reflita sobre quem nós somos, sobre como estamos vivendo a nossa vida. E faz um convite para nós, realmente estar perto de Jesus, realmente sentir Ele e permitir, que aí está a questão. A gente precisa permitir que Deus trabalhe em nosso coração. Eu quero convidar você a continuar aí nos nossos próximos capítulos. E eu estou me sentindo um pouco sozinho aqui. Eu quero já deixar para você que nos próximos episódios nós vamos ter alguns convidados, alguns colegas pastores. E aqui eles também estarão com o seu caminho a Cristo, aqui o seu livro nas mãos, e a gente vai discutir. Vai conversar um pouquinho mais sobre esse livro, sobre esses ensinos. E a gente quer dividir com você aquilo que nós pensamos ao ler isso daqui. Que Deus te abençoe. Que você possa continuar compartilhando esse link, compartilhando esse podcast com as outras pessoas. Esse é o Decode, decodificando a palavra.